programa A Vitrine Carioca, desde estar conversando com o Jason Prado, que é um ícone para mim. Não vou deixar de falar sobre isso, porque conheci o Jason num momento inusitado, né? E foi muito interessante. Então, eu gostaria aqui que vocês conhecessem, aprendessem muita coisa com o Jason. Ele tem uma história, né? É maravilhosa, encantadora. E eu queria compartilhar com vocês, além de dar dicas aí, porque na verdade, quando você conversa com uma pessoa rica de conteúdo, como é o Jason, você aprende muita coisa. E é isso que a gente tem aqui na TV Carioca, a gente trazer esse conteúdo de qualidade. Qualquer pessoa com 70 anos de idade pode ter uma longa história, né? O que eu acho que me traz aqui, esse convite da Estela, é porque eu a vida inteira fui empreendedor. Eu já na infância, eu me lembro de andar vendendo abacate pelas ruas de Vitória, porque a gente tinha uma fazenda lá na região serrana e eu achava engraçado ganhar dinheiro com aquilo. Não sei nem o que eu fazia com dinheiro, porque não tinha onde gastar. Mas, assim, meus avós eram comerciantes em Vitória, né? E eu sempre achei que empreender era por aí, era trabalhar e lutar o tempo todo. E de Vitória eu vim para o Rio, e hoje, com essa idade, eu posso dizer que eu já tive pelo menos 10 empresas ou 10 empreendimentos diferentes, em áreas diferentes, mas quase sempre, quase todos eles na área de comunicação. E aí sim, acho que eu posso falar um pouquinho sobre a realização de grandes projetos, né? E eu não sei nem por onde. Eu venho trabalhando com música, com cultura, com teatro, com livro, com literatura, enfim, com todas as faces da cultura e principalmente com festivais de música. Hoje estou na Vila Lobos, cuidando dos cursos livres da Escola de Música Vila Lobos, do estado do Rio de Janeiro. E estou plantando árvore, fazendo projeto com a Rádio Sonora, com a TV Sonora, estou escrevendo. Estou lançando uma revista de contos que nasceu de um programa que eu fiz aqui na TV Carioca. Enfim, eu acho que cobra que não anda, não engorda. Eu, ainda no colégio, eu fiz clássico. Clássico era um curso de ensino médio que acabou antes dos anos 66, com a reforma da educação do Jarbas Passarinho. E era um curso preparatório para as áreas de humanas, né, para as ciências humanas. E eu fiz clássico, então, eu terminei o clássico em 69, e durante o clássico eu ganhei alguns prêmios aqui de redação no colégio. Ganhei um prêmio da livraria Ateneu, do Globo, e eu achava bacana escrever. Assim, eu sempre fui leitor, né? Sempre fui, desde de infância, meus pais me enchiam de livro, os dois eram ambos leitores, né? E eu não consigo me lembrar de quando eu não tenha lido. Eu entrei na escola com 3 anos de idade e, por conta disso, comecei a escrever e, obviamente, ganhei esse prêmio. E aí eu me dei conta de que eu queria escrever. E aí fui procurar emprego numa agência de publicidade. Meu texto era um pouco mais satírico, um pouco mais uma crônica de humor. E Continua. Pois é. E aí eu fui para uma agência de publicidade e fiz um teste para ser redator de publicidade. O dono da agência, que depois foi diretor da TV Manchete, enfim, uma figura pública conhecida também. E ele me disse o seguinte: você escreve bem, mas seria burrice da minha parte se eu não pusesse você no atendimento, porque você tem um diálogo, você vende com muito mais facilidade do que você escreve. Então, seu lugar está garantido, mas você vai para o atendimento. E no meu primeiro dia de trabalho, eu fui atender um grande produtor de café, o dono da aviação Itapemirim, Camilo Cola. Então, eu comecei a trabalhar e 2 horas depois estava conversando com Camilo Cola em Cachoeiro Itapemirim para atender a produção de café dele no Espírito Santo. E isso foi pouquinho antes lá de 1970, finalzinho de 69. E daí para cá eu me envolvi cada vez mais com a publicidade, né? A publicidade tem uma característica muito interessante. Uma vez eu ouvi isso, não sou eu que estou dizendo, o publicitário, o bom publicitário, ele tem um conhecimento parecido com a pizza, extremamente extenso, largo, né? E um pouco raso, porque você, para ser publicitário, você tem que mergulhar no produto do seu cliente, né? Então você vai atender um sujeito que planta café, você tem que entender a diferença dos diferentes cafés, mercado de café, para onde vai esse café, quem vai pagar esse café.
E assim eu fui aprendendo a vida inteira sobre todas essas coisas. E trabalhando nessa agência de publicidade foi que eu montei a Lábios de Mel com... eu que tinha chegado a um certo padrão de estabilidade, tinha lá juntado um pé de meia, foi tudo embora. E eu, então, tive assim, que dar uma guinada importante na vida. E tive um grande amigo também que me deu um apoio. Como artista gráfico, eu conheci o pessoal da FAG. A FAG era uma empresa de feiras chamava-se Feira de Amostras do Rio de Janeiro, da Guanabara. E um dos donos da FAG se tornou um grande amigo. E aí, nesse lugar que, sem saber para onde eu ia depois de me livrar desse restaurante, o Vicente, um dos donos da FAG, me convidou para vender feira. E esse vender feira, de vender feira, eu paguei a falência inteira do meu restaurante. Guaratinguetá, num parque de exposição que tinha ali, ela já era tradicional, tinha sido montada, ela foi criada por um ex-diretor da Ford Caminhões, junto com a editora Abril. Essa festa foi, assim, durante muitos anos, o único canal de comunicação efetivo entre o caminhoneiro, que era um consumidor privilegiadíssimo, né? Hoje um caminhão custa 2, 3 milhões de reais, e o produtor de peças, ou seja, o produtor desse mercado. E nisso estava lá as petroleiras, estavam as montadoras, os fabricantes de autopeças e mais um monte de coisa, né? Os shows de sertanejo, enfim. Essa festa era um acontecimento durante uma semana ali. Será que ainda tem vídeo disso aí? Não. Não, acredito que não, porque isso tudo é de uma época em que vídeo e cinema era tudo muito, muito precário. Era um mega evento. Sim, a festa do caminhão era um evento de uma semana, parava Dutra, né? E aí, por conta dessa minha vivência nisso, e com esses produtores, eu consegui fazer essa feira bombar no subsolo. E era uma feira que ninguém esperava grandes coisas com ela, mas, assim, nessa feira eu ganhei, sei lá, $200 mil, assim, em cash naquela época. E isso me botou em pé no rumo de novo. Depois eu fiz uma outra feira com a FAG em São Paulo, no Ibirapuera. Essa feira eu que criei, chamava-se Autotécnica. Era uma feira de partes para o mercado automotivo, para postos de gasolina, enfim, atendendo donos de postos de gasolina, donos de oficina. Depois teve uma segunda edição e era um papel difícil você colocar as grandes corporações. Quer dizer, botar a Petrobras dentro de uma feira dessa, envolvida com um produtorzinho tinha gente lá vendendo máquina para fazer waffles, gente vendendo máquina para fazer papel de embrulho de doce, enfim, era uma verdadeira meca, era um bazar del mundo, era uma coisa de doido. E aí montei a minha empresa, voltei a Vitória, né, aquela história do filho pródigo. Você tinha a caravana de negócio, a Rio Negócios. A caravana era da Flupem. Eu organizava a caravana para a Flupem. Ela ia nos municípios. Ela ia nos municípios. Sim. São 92 municípios existentes no Rio de Janeiro. Não sei se foram a todos, mas a gente foi pelo menos a todas as regiões do estado. Ela percorria, mostrava todo mundo. Amealhando expositores e promovendo essa relação entre o produtor local e o comprador local, o produtor do Rio e o comprador local, o vendedor local e o grande comprador. A gente levava o comprador ia na caravana o comprador da Petrobras para conhecer o potencial fabril lá da região, ia o comprador da Telerge naquela época, né? Mas você tinha os apoios das prefeituras também locais, envolvia a prefeitura, a Flupem envolvia a prefeitura, o Banerje. Daí eu montei a minha empresa, montei uma agência de comunicação chamada Presença em Comunicação. Essa não chegou, que tem a Argos. E depois, dentro da Presença... Aí eu comecei a me especializar dentro da publicidade em projetos promocionais, porque era um negócio que eu fazia. Te falei lá da Festa do Carreteiro, Salão do Automóvel, as feiras, né? Esses são projetos promocionais. Quer dizer, foi aí que eu comecei a me envolver com isso e disso a minha vida ganhou um terceiro rumo. Uma outra, deu uma reviravolta grande. No final dos anos 80, eu desisti de fazer feira. A feira tem um segredo estranho, que é, assim, ganha dinheiro na feira quem faz a montagem, não é quem promove a feira, né? Tinha um grande promotor de feira em São Paulo, chamado Guazelli, que fazia umas feiras gigantescas, e ele dizia que
ele ganhava dinheiro na feira com a barraca de pipoca, né? Não era com a feira. Promovia uma exposição, uma campanha de defesa da pequena indústria. Uhum. Tinha um lema que era assim: pequena empresa, defenda essa maioria. Falando essa história de você. Pois é. Mas continua que você estava aí. Eu quero que você chegue na Argos, porque Bom, eu tô com a Argos aqui. Então, essa coisa de montar esses projetos, assim, nós montamos um stand, fizemos uma apresentação gigantesca, publicamos livro, mostrando o que era a pequena empresa, a importância da pequena empresa, a geração de emprego, geração econômica. Até então, a pequena empresa era o lixo do mercado, né? Se a pequena empresa você não abria nem conta em banco. E aí, a partir disso, isso me seduziu muito. Quer dizer assim, você montar um projeto e o cliente paga e você vai lá e faz um show, dá um show e tal, consegue o que você queria e sai feliz, todo mundo feliz, o cliente também feliz. Essa coisa mexeu muito comigo, né? E um outro projeto que eu falei, ainda ligado à Constituição, até está aqui, né? Eu trouxe para você ver. Isso aqui é de 1994, 95, não sei se eu vou achar a data aqui. Esse você produziu. Esse eu produzi o evento em parceria com um grande amigo, não pode aquilo, que o seu direito termina quando começa o direito do outro. Não, o direito do outro termina quando começa o meu direito. Porque o direito do outro ele quer impor de qualquer forma, então eu não tenho que ficar olhando para o direito do outro, para ele se impor sobre o meu. E aí eu criei o Manual do Cidadão para subverter essa ordem das coisas. Quer dizer, se você fosse preso com um baseado no bolso, qual era efetivamente o seu direito e qual era o limite do Estado e o limite da polícia, o limite entendeu? O Manual do Cidadão era para dizer ele, na circunstância em que a cidadania dele fosse ameaçada, o que ele precisava saber. E quem escreveu também foi o Hélio Gama, que era chefe da promotoria do direito do consumo aqui no Rio de Janeiro, um procurador excepcional, um sujeito maravilhoso. E a gente criou isso exatamente com essas coisas. Esclarecimento. Esclarecimento, a lei. Informação. Perante a lei. Eu acho que hoje precisa disso. Perante a lei. Hoje está precisando muito disso. Então, aí se dizia assim, ele dizia, né? A melhor forma de você responder à autoridade policial é dizer o seguinte: eu sou um cidadão que cumpre com o meu dever e pago os meus impostos. E isso define a trincheira entre você e a ilegalidade e a legalidade da ação e você também. Então, esse chama e me diz o seguinte, por conta daquela história da cidadania. A Petrobras me chama e diz o seguinte: olha, a gente tem uma questão que é a criança da escola pública e o professor da escola pública. Nossa, mãe. O nosso maior acionista é o povo brasileiro. Então, nós gostaríamos de começar a conversar com o cidadão brasileiro na formação dele, para ele entender a importância que a Petrobras tem, porque lá na frente ele não vai saber disso. E aí, como é que você acha que a gente pode desenvolver um projeto com isso? E aí, então, eu fiz um primeiro projeto meu na área específica de teatro, que foi a Petrobras Vai à Escola. Eu tinha uma trupe de atores, músicos e atores de teatro, montei um texto, encomendei um texto, e nós falávamos do petróleo, da relação do petróleo com a natureza, a relação do petróleo com a vida, com a economia, com a sobrevivência, com a medicina. E essa peça de teatro entrava na escola, a gente fazia 1 ou 2 apresentações por dia, quando a escola tinha turno duplo. E com isso eu comecei a percorrer as escolas de Niterói, depois de Niterói fui para Caxias, e depois vim para o Rio de Janeiro, e o projeto bacana, acontecendo, todo mundo feliz, e aí um dia a Petrobras me diz o seguinte: o projeto é bacana, mas eu acho que a gente vai parar de fazer. Aí aquilo bateu no meu coração assim, ai Jesus. Vamos dizer só uma coisa só, como é que... Você tem foto ainda da caravana, não a música, daqui a pouco eu vou botar música. Tem foto da caravana tem no site, né? Mas eu aqui Leia não Brasil, sei se tem. sei lá, no site. No site tem uma aba lá em cima chamada Caravana da Cultura, ou aqui dentro em mais, você vai ter Caravana, é isso? Eu não estou conseguindo enxergar também bem não, mas acho que é aqui. Isso é a aí. Caravana. Aliás, esse é um grande palhaço do Rio de Janeiro, chama-se Richard Righetti. Isso é a origem da caravana ainda a bordo do caminhão de leitura em Macaé. Uma das primeiras apresentações que a caravana fez. Aí a primeira trombada que a gente levou da Petrobras. Foi um desafio, então. O primeiro desafio o primeiro desafio foi o seguinte: vamos parar de fazer teatro na escola.
acabou. Nossa, deve ter ficado louco. Mas por que vocês vão acabar de fazer? Porque, assim, você passa um dia na escola e isso não é nada, não tem resíduo, a escola esquece, a criança se esquece. Foi um equívoco nosso. Então, para, porque não é bacana. Aí eu falei assim, mas a escola deixou de ser importante para vocês? Não, a escola é importante, mas fazer uma peça de teatro lá, falando do tubo, de não sei o quê, do posto de gasolina, isso não vai ter resíduo nenhum, esquece. Aí eu falei assim, pô, eu preciso criar um projeto que me dê legitimidade para entrar dentro da escola, não falar de educação, porque a escola é suscetível, não vai deixar eu falar de educação de jeito nenhum, vou tomar pedrada na cabeça, paulada na cabeça. Mas eu preciso entrar na escola e preciso ter permanência na escola. O que me faria entrar na escola e não ter que sair e poder voltar um dia? Olha a ideia, gente, Aí, olha a ideia. Aí, Caraca. Assim, cara, a escola não tem biblioteca. A escola não sabe trabalhar livro, não sabe trabalhar leitura. E a biblioteca da escola, nessa época, eu até falei outro dia gravando um programa aqui que você estava aqui. Eu vi. A biblioteca tinha provocou o programa tinha assim. duas características horrorosas, que eram assim. Primeiro, o livro era um bem tombado, e por ser tombado ele é patrimonializado, ele vira patrimônio, e o professor responsável pela biblioteca, a última coisa que ele queria é que esse livro saísse da prateleira, porque se rasgasse uma capa ele tinha que pagar aquele livro. Então o livro era um bem... Assim, você via aquelas lombadas todas lisinhas, todas limpinhas, mas a capa, ninguém via a capa do livro. Às vezes o próprio livro era reencapado com a capa horrorosa para ficar ali protegido e tal. Me empresta o livro, não, senta aí e lê, mas cuidado com o livro e tal. Isso não estimula a leitura de ninguém, né? Então esse era o primeiro grande problema da biblioteca. Segundo, essa biblioteca às vezes tinha um acervo de consulta, que é biblioteca, enciclopédia, que a gente aquele conhecimento enciclopédico. Hoje em dia é tudo no Google, né? Mas eu mesmo tinha uma britânica com 70 exemplares dentro de casa, os anuários, aquela coisa. Tinha Barça, tinha Delta da Rússia. Isso que eu ia falar. Então, conhecer, você lembra? Conhecer. Isso. Mundo da criança. Muda aí, vai lá. E aí eu levei a proposta para a Petrobras, e antes de levar para a Petrobras, eu fui na Secretaria de Educação da cidade, o prefeito era Marcelo Alencar já. Eu tive a felicidade na vida de ser educado no colégio da irmã do Marcelo Alencar, foi a minha grande orientadora, foi a pessoa que me pegou assim. E se eu sou hoje o que eu sou, é por causa dela, que chama-se Letícia Pimentel Duarte. Eu posso dizer a vocês todos que eu fui um desgarrado, assim, aos 13 anos de idade eu comecei a ganhar rumo, comecei a fumar. Isso era incompatível com os meus dois pais que fumavam, e eu então saí de casa. E aí, quem realmente me deu um amparo gigantesco, além da minha querida avó, foi a Letícia, que era irmã do Marcelo Alencar. E aí eu procurei o gabinete lá dele, a Secretaria de Educação, falei assim, olha, eu tenho esse projeto aqui, quero saber se eu posso trazer esse projeto e se vocês me dão autorização para levar isso para dentro da escola. Qual é o projeto? O projeto é eu tenho um caminhão e eu vou fazer um caminhão, uma biblioteca que vai voltar à escola todo mês. Eu chego lá um dia, empresto o livro, no mês seguinte eu volto, recolho aqueles, empresto outros e crio um clube de leitura. E aí ela disse assim, se você trouxer esse projeto, você pode implantar, que a gente vai autorizar sim. Cidade do Rio de Janeiro. Ele não estava bancando, estava Não, tinha ninguém bancado, eu fui fazer uma consulta. O propósito. Consulta. Não é um propósito? É um propósito. Aí eu montei o projeto, levei para a Petrobras e falei assim, olha só, a sua questão eu acho que eu resolvi. Aquela sua questão de não ter continuidade, está aqui a questão. Eu consigo ficar o ano inteiro voltando lá na escola. Mês a mês eu vou lá na escola e levo a sua imagem lá para dentro. Aí montei um caminhãozinho, que já apareceu a imagem dele aí, com essa coisa, essa programação das criancinhas e tal. Você pode soltar uma música aí pra gente. Chegava o caminhão. Mas aí eu vou falar ainda da caravana. Estou falando do Leia Brasil. Só do Leia Brasil. Então, peraí. Vai chegar a musiquinha daqui a pouco. Leia Brasil começou em 91. Em 1991. E quando foi em final de 92, final do ano 92, a Petrobras me chama de novo, uma avaliação. E eu tinha, cara, 92, eu acho que foi quando teve o impeachment do Collor. Ou foi 93? Foi 93, 92. Bom. E aí o pesadelo, a Petrobras virou um pesadelo. Foi 93? Ou não, começou em 92. Eu acho que a primeira denúncia foi em 92. Aí a Petrobras. Eu sei que a Petrobras trocou
trocou de presidente 5 vezes no mesmo ano. E aí o pesadelo que eu tinha é o seguinte, esse projeto, o contrato dele era feito mês a mês. Eu levava mais tempo preparando e apresentando proposta do que trabalhando realmente com coisa. E eu bancava esse troço nas costas. Teve um tempo, no auge do impeachment do Collor, eu banquei esse programa durante 6 meses sozinho. Os caminhões que eu tinha. Bom, e aí, a Petrobras me chama, acho que meados de 93, a Petrobras me chama e diz assim, olha só, a gente vai parar com a Leia Brasil. Eu já tinha, nessa época, 2 caminhões trabalhando aqui no Rio de Janeiro, atendendo no Rio de Janeiro, atendi algumas escolas de Caxias, que era pertinho, por conta da refinaria lá, mas o grosso atendia as escolas do Rio. Eram 30, 40 escolas do Rio, sei lá, 10 escolas de Caxias. E aí eles me disseram assim, a gente quer parar com o programa. Qual é o problema? O programa não tem mídia. Não tem número. Não tem mídia, não tem repercussão nenhuma de comunicação. Nós somos da área de comunicação. Então, pode ser bacana, mas isso é para outra área. A nossa área aqui é visibilidade. O nosso padrão de métrica é a visibilidade do projeto. E aí, realmente, a imprensa não divulgava, nada. Eu tive eu conheci, né? Não posso dizer que fui amigo dela, mas sou um grande fã. E ela foi uma pessoa também com quem eu trabalhei um pouquinho. Aliás, escreveu em alguns desses livros que eu tenho aí. E ela foi deputada, Guiomar Namo de Mello, e foi representante do Brasil no Banco Mundial. E foi secretária de Educação em São Paulo. E a Guiomar é uma pessoa inteligentíssima, né? E ela dizia assim, escola pública só é notícia quando tem praga de piolho. Isso é uma frase dela, né? Que foi deputada federal. Deus do céu. E é verdade. A escola pública não tem uma cobertura ela só aparece no noticiário quando tem morte, fechou, aconteceu uma tragédia qualquer. E aí, de novo, eu tive um problema, um desafio. Quer dizer, como é que eu salvo esse programa, onde eu já botei 2 caminhões, né? Imagina, hoje seriam, sei lá, R$1,5 milhão, 2 caminhões desses totalmente preparados. Como é que livro, né? Cada caminhão desse tinha 10 mil livros dentro, então, gente trabalhando. Como é que se salva um programa desse? Aí eu falei assim, bom, eu já sei. Eu tenho que falar de leitura na comunidade, porque, ao contrário da escola, a comunidade tem uma visibilidade absurda, né? Mas eu não posso chegar na comunidade e emprestar meus 10 mil livros, que eu nunca mais vou ver os meus 10 mil livros, né? O livro só voltava para a escola porque eu tinha uma relação oficial com a direção da escola. A escola era responsável, né? Não me pagava nada, mas ela era responsável pelo meu acervo. E ela me devolvia meu livro, às vezes rasgado, às vezes com problema. Aqui em Botafogo, a Escola México aqui teve um incêndio, eu perdi metade do acervo de um desses programas, logo no começo, 92, 91. Então, como é que você fala de leitura na comunidade usando esse equipamento? Quer dizer, e aí surgiu a ideia de eu levar a promoção da leitura, que é o agente incentivador da leitura, o ator, né, o contador de história, o palhaço, enfim, uma atração qualquer que pudesse emular, né, estimular a leitura, mas que eu não ficasse refém de ter que largar meu livro na comunidade, porque se eu largasse lá, o programa ia acabar na semana seguinte. Aí surgiu a ideia da gente contratar grupos de artistas, aliás, está aí esse folheto aqui que fala, né, as Marias da Graça, por exemplo, esse aqui foi o primeiro programinha que a gente fez. Isso foi aonde? Começou aonde? Isso começou na Rocinha. Então, a história engraçada é essa. Aí um dia, falei assim, sábado de manhã, tinha uma atriz que era subsecretária de Cultura. Aliás, ela é subsecretária de Cultura da Prefeitura do Rio, já com o César Maia. O César Maia era o prefeito. E ela, então, me apresentou para o presidente da Associação de Moradores da Rocinha. E eu fui lá para cima, para a quadra da Rocinha, lá em cima, um sábado de manhã, um sábado de sol bonito. Eu botei o caminhão, subiu, aliás, mandei os 2 caminhões lá para cima, e contratei 3 contadores de história, e levei... Imagino, que delícia! 3 contadores de história, levei um palhaço, eu nem me lembro mais, enfim, levei um grupo para lá. A gente tinha um projeto para isso. E a gente ficou a manhã inteira lá na quadra. Legal. E aí a quadra lotou, assim, repleta, e curiosamente, a gente atendia uma escola que tinha ali na Praça do Jockey, ali embaixo, aquela escola que eu esqueci o nome agora. E a gente dava uma carteirinha para os meninos, que era uma carteirinha do clube de leitura, com a carinha de um boneco de piche, né, que é o caldo do petróleo. E aí
cara, o garoto, quando olhou aquele caminhão, falou assim, eu sou sócio desse caminhão. E aí ele puxou a carteirinha, Que legal. e quando ele mostrou a carteirinha, estava passando um fotógrafo do Globo, sei lá o que foi convidado talvez da secretária, da subsecretária. Helena Severo foi lá, a Helena era Aí tirou ele com secretária. a... E tirou a foto e isso saiu na primeira página do Globo no dia seguinte. E aí... Sócio do caminhão eu da sou leitura. sócio do Caminhão da Leitura. Aí o caminhão, uma ação social do caminhão, com espetáculo, com contação de história. Aliás, quem foi para contar a história lá foi a Benita. Eu ia dizer que foi a Lucinha que vem aqui, que vai estar na Sonora a semana que vem, mas foi a Benita. A gente vai falar já também, que ele é empreendedor, porque a gente está aqui na linha contando a história dele, para você ver os últimos empreendimentos. Bom, então, para fechar a fase Leia Brasil e Caravana, o Leia Brasil nasceu dessa forma e durou até 2010, 2011, isso de 91 a 2011, com o patrocínio da Petrobras. Até 2000 ele foi um programa ele se chamava Programa de Formação de Leitura. Você tinha números? Você trouxe números? Conseguiu eu tenho números de cabeça, mas está também entendendo do site. Mas eu posso te dar números assim gigantescos, porque o Leia Brasil ele terminou com 22 bibliotecas, em 8 estados brasileiros. A gente atendeu... Mas eu estou falando do Rio, depois a gente pode até... O Rio, a gente vai chegar na caravana para entrar a música. Eu atendi o estado do Rio inteiro, só aqui na... Não, então vamos lá. O Leia Brasil, ele atuou durante 20 anos, né? De 1991 até 2011. Eu encerrei com ele em 2011. Ele foi... cada biblioteca nossa, no final do programa, carregava 10 mil livros, 10 mil exemplares, mas a gente renovava isso porque a gente deixava um acervo gigantesco em cada escola. Nós atendíamos, então, em estados Sergipe, Alagoas, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, o estado inteiro. Inclusive, a gente 4 caminhões só no norte do Rio de Janeiro, na região de Campos. Curitiba, região do Paraná, região ali de Araucária, e no Rio Grande do Sul. E a caravana durou de 2003... E agora merece a musiquinha da caravana. A caravana durou de 93, dessa ação na Rocinha, que eu falei. Tem foto aí para baixo. Umas fotos bacanas. Vamos para a musiquinha, que eu acho que é legal. Que vamos lá, olha. A felicidade é um balão que anda chegava por aí, a caravana. cheio de emoção, a caravana era o seguinte, a gente sorrir, a caravana chegou. É um tititi. O mágico faz o coelho sumir. O malabarista não deixa a bola cair. E o palhaço que é de morrer de rir. Olha a estrutura, né? O seu sorriso e o seu coração. Petrobras apresenta um mundo de atração. Então. Obrigada, Hugo. Valeu. Obrigado. Então, a caravana, ela nasceu dessa açãozinha a bordo de um caminhão, que era uma biblioteca. O caminhão foi só realmente para mostrar a imagem. E ela virou um circo gigantesco, né? No final, a gente tinha uma carreta, que tá numa dessas fotos aí qualquer. A gente tinha uma carreta com 45 toneladas de equipamento, de circo, equipamento trapézio, palhaços conhecidos, né? E tinha um ônibus, um leito que apareceu aí, esse ônibus da caravana. Tinha uma equipe de 35 atores e atores de circo eu acho que agora expandiu a foto, né? Está cortando as fotos. Mas, enfim, esse cara aqui até vocês conhecem, ele é dono daquele circo, Crescer e Reviver ali no coisa. Nasceu na caravana. Que bacana. Ele nasceu na caravana. Você foi dando oportunidade também, dando voz para um monte de gente. Quando eu acabei a caravana, eu passei para ele grande parte do equipamento. E ele, Vinícius Dalmas, ele realmente ele entrou na caravana para tocar violão e virou palhaço, depois virou dono de circo. Ele tem um circo até hoje em Mesquita, o circo dele. Mas, enfim, a caravana, ela fazia show. Essa musiquinha, quando dava 8 horas da manhã, chovendo ou fazendo sol, a gente, em alguma praça do Brasil pré-determinada, a gente abria o drive, começava com essa música e atendia 8, 10 mil crianças durante o dia inteiro. O programa ia de 8 da manhã às 6 da tarde. Eram 10 horas de programa direto.
tinha circo, tinha atores de teatro, tinha essa equipe grande de palhaços, a gente tinha uma peça de teatro que a gente criou e desenvolveu, o Richard desenvolveu essa peça. Enfim, o Jaime Leibovitch, que você conhece, Sim. que hoje é da Lei Brasil, foi coordenador da caravana, começou como ator e coordenador da caravana, passaram pela caravana os Parlapatões de São Paulo, os Irmãos Brothers, as Marias da Graça, assim, grandes companhias de teatro, os Anônimos aqui do Rio. Todo sábado, todo domingo tinha um show. A caravana se instalava numa praça do Uruguai, onde a gente chegou aí uma vez, até o Pará, o estado do Pará. Normalmente São Paulo. Essas fotos mais abertas aqui são do Parque da Água Branca em São Paulo, onde a gente fez um show com mais de 15 mil pessoas, com um circo inteiro lá, um show bacana. E os números, assim, foram mais de 600 cidades em 9 anos, né? De 93 a 2002, quando a gente encerrou de vez a caravana. E o Leia Brasil, eu posso dizer a você que a gente assim, atendeu a mais de 1 milhão de crianças a cada ano. E eu tenho quase certeza, não tenho esse número de cabeça, mas a gente, assim, só as revistas que nós publicamos, cada edição tinha 30 mil exemplares que eram distribuídos de graça para todo mundo, que são as leituras compartilhadas, né? É isso que eu queria mostrar aqui. Essa aqui não era essa revista, era essa? Era essa. Não, quando nós começamos, o primeiro exemplar que nós fizemos foi aquele de Rios, que está lá, aquele lá, Os Rios. Foi isso aqui que ele está falando, gente. Por que essa revista surgiu? Quer dizer, não era só você não consegue fazer um programa de leitura, durar tanto tempo e ser tão conhecido e tão respeitado, se você não tiver realmente um programa estruturado, né? Então, não dá para dizer assim, a gente tinha o livro e ia lá e emprestava o livro, porque livro sozinho não faz ninguém ser leitor. O que nós começamos a desenvolver foi uma parceria com a Fundação Biblioteca Nacional, o queridíssimo amigo Afonso Romano de Santana era presidente também, assim, o universo conspira, né? Porque podia ser outra pessoa. E o Afonso, assim, desde o primeiro dia, foi um grande entusiasta do projeto da Lei Brasil. Depois acabei ajudando ele em outras coisas. Eu fiz o projeto da reforma da biblioteca quando caiu um pedaço da marquise e tive o prazer de fazer para ele esse projeto, que a gente fez uma chamada que era assim, em São Paulo isso não faz sentido, mas aqui no Rio faz todo, né? Procura-se um amigo culto, uma síncope do amigo oculto, para ajudar na reforma. E ele conseguiu, a TV Globo apoiou, a Odebrecht apoiou também e reformou a biblioteca inteira. Depois a Fundação Roberto Marinho assumiu e eu saí fora, porque, enfim. Mas o Afonso estava criando um programa chamado ProLer, que era o Programa Nacional de Incentivo à Leitura, com também uma querida amiga, que é a Eliane Yunes. E aí a Eliana, ela começou a dar suporte para o nosso conceito programático, que era um programa de formação de professor. Nós começamos a dar cursos e oficinas para o professor regente de sala de leitura na escola pública. Nós só atendíamos escola pública, e custo zero para o erário, custo zero para a prefeitura ou para quem quer que fosse. E aí, desse programa de formação do professor, nós incrementamos e começamos a levar atrações para a sedução da criança para a palavra. Então, cada vez que o caminhão ia para a escola, nós levávamos um contador de história para falar com as crianças, para conversar com as crianças. Nós equacionamos, né? O caminhão entrava na escola, a escola virava um meio feriado, era um dia especial de leitura, e aí o professor ia para o curso dele, se afastava da sala de aula, a gente fazia a gestão da escola com as atividades internas dentro da escola. Pra você ter uma ideia, nós levamos teatro de boneco, Giramundo, que é uma coisa maravilhosa de Minas Gerais, um teatro de bonecos assim, excepcional. A gente levava o Giramundo para uma escola, a gente levava Chico e Paulo Caruso para outra. Era uma coisa. 200 pessoas trabalhavam. Olha só, como marca, aí a gente está falando sobre marca. Tudo bem que você investiu numa marca Petrobras, que foi financiadora do projeto. Na verdade, um retorno. Não posso deixar. Que foi isso. Você criou um projeto. Isso me atrapalhou num determinado momento, porque quando a Petrobras tirou o patrocínio do projeto em 2001, pois é, em 2002, primeiro ela me pediu para trocar o nome da Leia Brasil. Ela continuou me patrocinando, mas não queria mais patrocinar a Leia Brasil. Uhum. Ela me pediu para transformar o Leia Brasil num programa de leitura da Petrobras. E chega de Leia Brasil.
E segundo, eu fui convidado pela Nestlé e pela Oi. Isso que eu queria falar. Porque como é que as empresas hoje, a gente está falando de Petrobras e tal, como empresas hoje, por exemplo, um produto como esse, que eu acho que ainda tem que voltar, é esse que eu acho. Por isso que eu estou provocando isso em você. Esse projeto, na verdade, era de um grande amigo, um querido amigo chamado Renato Camp. Renato Camp foi a pessoa que escreveu as leis de incentivo fiscal do Estado do Rio e parte da lei Rouanet. Ele era um advogado, contador, mas assim, ele é falecido, né? Mas a sucessora dele, minha querida amiga Patrícia Moreno, ela segue com a empresa chamada RKF, é uma das maiores consultoras de lei de incentivo fiscal do Brasil. Ela é especialista nisso, ela é a irmã. E a Fátima também. Enfim. E eu estava fazendo Leia Brasil, fazendo Leitura Ampla, eu acho que tinha recebido um prêmio, você está falando em prêmio, né? Eu recebi um prêmio Cultura Nota 10, e o Renato, que já era meu consultor de lei de incentivo, ele conseguiu captar um dinheiro da IBM para fazer um projeto sobre reciclagem. E ele criou esse nome, Reciclasa, e me convidou então para conceituar e fazer a curadoria desse programa. Ele tinha um dinheiro bastante significativo, a IBM se tornou um cliente assim, muito interessante, e a ideia dele era fazer uma casa com coisas tiradas do lixo. Que é esse aqui. Que é esse projeto está aí. Esse projeto... Pode botar no vídeo pra gente também? Olha, lindo isso, gente. A gente não tem noção. Esse projeto... Esse não é meu, não, né? O link da Reciclasa, você tem? Eu acho que tem no site, mas tem uma ou duas fotos só. Tem um manual, tem esse manual dentro do site, sim, para baixar. Esse manual, esse não é o manual. Sim. Esse é o livro da exposição, né? Enfim, ele tinha esse projeto, me convidou, ele tinha um conceito assim, ainda um pouco comum, né, de o que ele queria fazer. Ele queria fazer uma casa feita do lixo, com garrafa, não sei o que e tal. Então, naquele momento ali, a gente começou a fazer reunião com a IBM e eu chamei 3 pessoas para fazer uma consultoria, uma curadoria comigo, porque eu achava assim meio confuso levar uma casa feita de garrafa PET, não sei o quê. E o conceito dele era fazer uma exposição itinerante. Ele tinha 12 praças que ele queria passar com isso. E aí eu chamei um arquiteto, um queridíssimo amigo, que é o Roberto, chamei uma especialista em artes plásticas, em arte popular, Amélia Zaluar, que é irmã de uma socióloga conhecida, né? Amelinha, e chamei uma das poucas pessoas especializadas em lixo do Brasil, que é a Polita. A Polita tinha, na época, um site que era lixo.com. Ela depois trabalhou no INEA, enfim, virou uma especialista em lixo, em coleta de lixo, em reciclagem, enfim. E aí eu convidei essas 3 pessoas para a gente montar o conceito. E aí o conceito virou o quê? Virou uma casa totalmente feita com coisas retiradas do lixo. Eu mandei um catálogo para ele agora para ele mostrar, que você me mandou. Posso mostrar? Pode sim. Catálogo, só para vocês terem uma ideia. Eu mandei o essa edição é muito bonita, eu tenho muito orgulho dessa edição. Essa edição é muito bacana. Não, por que eu estou falando isso? Por que eu queria mostrar isso? Porque isso dá uma entrada seguinte, você gosta da leitura, você voltou para a área de sustentabilidade, na verdade. Isso. E porque a gente vai sair daqui a pouco num outro canal que é justamente Cidades Verdes. Porque isso é importante para a gente estar falando. Vim vestido de Cidade Verde, porque hoje eu tenho um evento Tem uma imagem para mostrar, pode ler, pessoal. Projeto importante com a Leia Brasil, tão em evidência hoje em dia. A Leia Brasil não tem intenção de retornar ou repaginar esse projeto. A parte da Leia Brasil que vos fala, não. Não tem vontade? Olha só, Eu estou acabando de fazer uma propaganda dessa. Não, assim, eu acho que é importante a gente andar para frente sempre. Sim, mas olha só, repaginar. Esse cara está colocando aí. Pois é, repaginar. Eu vinha falando sobre isso ontem até com um grande amigo, que é sobre essa questão de patrocínio. Os patrocínios, eles não são dados por acaso, né? Eles são feitos de uma forma em que você tem que montar o projeto com a cara do cliente. E o que eles procuram dentro desse modelo da empresa privada fazer o patrocínio com renúncia fiscal
eles procuram ter o máximo de resultado com o mínimo de investimento. Eu tive a grande sorte na vida, eu realmente fui uma pessoa muito sortuda, porque no momento em que eu propus tanto a Leia Brasil, tanto o programa Leia Brasil, quanto a caravana à Petrobras, eu fui parceiro de uma empresa estatal que realmente os funcionários tinham uma consciência, uma convicção do que eles queriam fazer, da importância da Petrobras dar essa resposta ao capital. Quer dizer, eu não tinha nenhum vínculo daquele político, aquele ranço de ter que fazer porque o deputado tal pediu, porque não sei o quê. As pessoas da Petrobras acreditavam no projeto. Quando a gente reunia aqui em Macaé 3, 4 mil pessoas para apresentar o projeto, levar um escritor, eu levei quase todos os escritores nacionais. Época, né? Não, mas tinha isso, aquilo. Os funcionários da Petrobras faziam aquilo com a convicção de que eles tinham o dever de ofício de fazer isso em resposta à sociedade. Hoje em dia você não acha mais isso em qualquer lugar. E segunda coisa... Acha sim, você achou aqui. Você acha sim, você achou aqui. A gente quer fazer isso. Eu quero dizer o seguinte, é difícil você achar alguém que dê com tanto desprendimento o volume de recursos apostando na pessoa beneficiária final lá na frente. Depois a própria Petrobras começou a querer que as cidades pagassem pelo serviço da Leia Brasil. Foi aí que eu comecei a me desviar da Leia Brasil, a me desviar do patrocínio da Petrobras. Mas repaginar não quer dizer que você vai... O que ela colocou que eu acho, né? Eu estou defendendo a ideia porque a ideia é muito boa. Quando a gente está fazendo uma revista com esses contos, quer dizer, não é concurso, né? É uma avaliação, os 20 melhores vão ser publicados. Eu acho que a gente está mantendo viva essa ideia, esse conceito. Quando a gente faz a Sonora, a gente está fazendo a mesma coisa, né? Mas agora... Uma vez a Petrobras me chamou, uma determinada parte da Petrobras me chamou e falou assim, a gente tem muita saudade da caravana e a gente queria que você fizesse um projeto para retomar a caravana. E aí, o que você fez? Eu respondi, tem gente que me xinga e me bate até hoje, mas eu disse para ele o seguinte, olha, eu não vou fazer esse projeto porque vocês não vão querer investir o que ele custou para chegar onde ele chegou. E eu não vou admitir fazer uma caravana para começar do zero de novo, engateando atrás. Eu não posso terminar um projeto com 40 toneladas de equipamento, com 30 artistas, com figurino desenhado assim por figurinista, com, sabe, uma coisa... E aí começa como? Para começar aquele programa naquele momento, precisava de um investimento mais ou menos uns 20 milhões de reais, pimba. E se eu dou um orçamento de 20 milhões de reais, ele disse, você está querendo roubar. Não estou querendo roubar, mas tinha um caminhão, tinha um ônibus, tinha uma equipe, tinha pessoal formado, E para começar mambembe, como eu fui lá para cima da Rocinha pela primeira vez, fazendo de graça, não faz sentido, eu tenho que andar para frente. Mesma coisa do Leia Brasil. O Leia Brasil terminou com 20 bibliotecas, nós fizemos uma campanha. A quantidade de eventos que a gente fez no Rio, em São Paulo, o primeiro encontro internacional de contadores de história, simultaneamente em 10 estados brasileiros, não sei quantas cidades, Santos, São Paulo, Campinas, parceiro disso, parceiro daquilo, a Unesco com a gente, o Serlau que... olha só que hoje, mas eu também tem um outro contraponto aí que eu acho que a gente tem que levar em consideração. Vamos falar sobre patrocínio privado, nem patrocínio público. O cara precisa de número, a gente tem que determinar o número de pessoas que a gente vai impactar, quanto isso vai trazer assim, se a gente conseguir fazer isso... Eu estou com um projeto na lei e tenho duas grandes empresas analisando o projeto. Pois é. Mas é um projeto novo, é um projeto que não tem o compromisso de carregar, de corresponder a nada, tá certo? Pois é. Sonora. Sim. Gente, olha, não basta apenas acreditar, tem que fazer. Então eu trouxe, a primeira vez a pessoa que eu trouxe aqui, contei a história da TV Carioca da Gema, foi para o Jason. E contei a história toda da TV Carioca, ele veio aqui, conversou com o Dinoel, com a Veri, ele se encantou como eu me encantei. Tá? Essa foi a verdade. E aí, nesse impulso, ele falou assim para mim, pô, Stella, eu tô com vontade de voltar à TV Sonora TV, Rádio TV. Eu falei, você tem um projeto? Ele falou, tem um projeto Sonora TV Rádio. Eu falei, caramba! E aí eu queria, Hugo, bota por gentileza o site aí. E ele se reinventou na pandemia com essa história também, gente. Ele tem até a secretária de Cultura do Estado. Sabia que estava ali? Eu fui olhar e falei, não acredito, tá ali a Daniele. Daniele. Clica, acho que foi, desce um pouquinho. Não, ela tá lá embaixo. Lá embaixo, nos aqui. Primeiros programas que a gente gravou.
Foi um dos primeiros que está lá embaixo. Pode ser. Mas esse é o site, não? O site sobe um pouquinho. Eu então. acho que ela tem Vai lá em que cima. achar as entrevistas aqui. Uma coisa só para contar sobre o programa, lá em a TV cima. Sonora. Depois eu quero falar dessa programação aqui que eu acho que é legal. Tá. Clica aqui, por favor, Hugo. Aqui, acho aqui, que ó, eu acho que aqui entrevistas, isso. Acho que Desce um pouquinho aí. É. Eu acho que é o primeiro, né? É o primeiro. É o Eu não primeiro. sei, É o primeiro que eu, quando eu cliquei... Ela tá lá em cima? Tá no primeiro, eu acho. É no Não, primeiro. então não tá em entrevista, desculpe. Volta Sobe um no pouquinho. drive lá. Diálogo. Sonoro. Então volta só um pouquinho o menu. Sonora Rádio TV, meia hora sonora, entrevistas, diálogo sonoro. Isso. Vou falar para vocês, quando eu falei isso, daí ele falou, porque também tem a história da escola, que a gente depois estava conversando sobre isso, porque a escola, quando eu conheci o Jason, ele veio com uma proposta que era uma coisa super legal, que ele estava mordido sobre a questão do músico de direito autoral. E aí isso se alastrou, né? Começou um negócio desse tamanho, aí a nossa cabeça foi conversando, mas enfim. Aí quando eu apresentei aqui a coisa, ele foi para quando eu apresentei aqui a TV Carioca da Gema, ele foi para essa vertente que ele disse. Eu queria que você clicasse aí só um pouquinho. No meio da pandemia, não foi isso? Não foi? No meio da pandemia esse? Esse é no começo da pandemia. O Brasil todo fechado. Ó, a Rose, nossa querida, minha querida amiga e parceira. Por favor. Isso, obrigada, Hugo. Aqui está a secretária de Cultura. Ela está fazendo a apresentação, ele está aqui. O que mais que ele citou as pessoas aqui? Crica, o Nelson Freitas, Eduardo Cimbalista, o Jaime. Amigo, o Jaime Leibovitch, Roger Hitz, a Rose foi quem montou esse projeto, a Crica Pujol no meio, e tinha mais gente, Zé Maria Braga, e foi entrando gente, saindo gente, o secretário de Cultura de Niterói. Então, assim, a Sonora começou... O Nelson foi presidente da Funarge. A Sonora não começou na pandemia, começou? Começou. A Sonora exatamente durante a pandemia. Por isso essas janelinhas, é o conceito de janelinha. Sim, porque aí ele provocou todo mundo nesse meio história, tá? E se vocês quiserem ver, clique lá. Eu queria que você clicasse. Pode falar. Eu acho que isso foi quando saiu o edital da lei Aldir Blanc. Aí eu queria que você voltasse pro início lá, pode falar, aí você trouxe ela para debater. Assim, o que era o conceito da Sonora, né? Eu falei aqui no começo que eu produzi uma série de documentários, eu fiz algumas outras coisinhas também. Eu sou escritor. A questão é a seguinte, também é uma história comprida, mas eu vou sintetizar, vou encurtar. Eu fui muitos anos produtor. Eu tive uma fazenda aqui no estado do Rio, em Friburgo, durante muitos anos. Eu acabei vendendo, depois daquela chuvarada de 2011, por 3 razões. Primeiro, porque fazenda dá muito prazer quando compra e quando vende. Mas eu queria ter uma fazenda, engraçado. Segundo, porque meus filhos e a minha namorada na época não queriam mais ir, eu ia lá como escravo só para pagar a conta. E terceiro, porque ficou muito longe. Por incrível que pareça, quando eu comprei essa fazenda em Friburgo, eu ia daqui lá em 2 horas. E em 2011, eu vendi em 2012, sei lá. Quando eu vendi, eu já saía do Rio daqui às 3 da tarde, chegava lá meia-noite por causa de quebra-mola, de trânsito, de diabo a 4. Aí eu desisti, comecei a abandonar. Aí vendi a fazenda. Mas enfim, eu sempre, de certa forma, tive ligado, né, desde a infância. Meu avô era produtor rural, meu avô inglês, escocês, né? Se chamar ele de inglês, o pessoal me mata. Ele veio para o Brasil no começo dos anos 20 do século passado para trabalhar com gado, para trabalhar com produção de carne para a Europa, numa empresa. Ele comprava e vendia para Swift Armor, que era aqui, eu acho que até hoje ainda é em Paulo de Fronten, onde você anda querendo ir. Aí tem gente de Paulo de Fronten aqui, vai ver só. E aí, enfim, e eu como jornalista e profissional do texto, o meu filho estabeleceu 2 parcerias já com um grande cliente aqui do Rio de Janeiro, aliás do Brasil, que é a maior empresa de energia da Europa, chama-se Engie, a Engie Brasil. A Engie Brasil é uma empresa de fornecimento de energia limpa. Ela tem, enfim, tem usinas pelo Brasil inteiro, tem uma atividade intensa no Brasil, sede lá em Santa Catarina, mas tem uma sede aqui no Rio.
E o meu filho fez 2 trabalhos para ele. O primeiro já tem um tempo, em Santa Teresa, eu já te contei essa história. Era um estúdio de game para gamers, mas gamers de comunidade. Então ele ensinava toda a linguagem gamer, toda a linguagem de TV para produção e uso do game para crianças de comunidade. Isso foi feito em Santa Teresa antes da pandemia. Ou, não, minto. Começou antes da pandemia, fechou e terminou depois da pandemia. Era uma espécie de lan house para criança na de trilha, comunidade. você sabe dizer se foi na trilha que ele fez ou foi dentro da comunidade mesmo? Não, foi na casa até de um amigo nosso, que era o Márcio, o dono da casa, Márcio Calvão, e ele tinha lá o céu, e era dentro do céu, na casa do céu. O céu era um centro, enfim, era um lugar de coprodução que o Márcio tinha ali, virado sobre o bairro de Fátima, pro lado de lá, virado pro lado de lá. Tá legal, não era em Santa Teresa ali, Largo Guimarães, Largo do França, nada disso, não. Já quase descendo mas é linda a vista, enfim. Bom, enfim, esse foi um trabalho que ele fez com patrocínio da Endy, com incentivo fiscal, e recentemente a Endy convidou o Vitor, meu filho. Aliás, hoje é aniversário da minha filha, parabéns para ela. Parabéns, qual é o nome dela? Juliana. Juliana, beijo, Juju. É Juju? Juju, beijo. Então, e aí o Vitor foi convidado pela Endy para desenvolver um treinamento. Ele é especializado em games, está terminando um doutorado em tecnologia, não é bem em game, em tecnologia digital para a educação na UFRJ, dentro do programa. E aí ele trabalha com games e educação. E aí a Endy o convidou para fazer um projeto de gamificado de treinamento sobre carbono zero. E sobrou para mim a parte do texto e a parte de concepção. Aí Aí eu começo a estudar a questão do carbono zero, os protocolos dos gases do efeito estufa e o próprio site da Endy, que é de uma riqueza muito grande, né? E fazendo essa pesquisa, eu me dou conta de que, assim, essa coisa é muito grave, né? Essa coisa do desmatamento, essa coisa do aquecimento global. E, coincidentemente, eu comecei a fazer isso com ele no começo do ano passado, a conceituar projeto, proposta, não sei o quê. E quanto mais eu mergulhava nesse assunto, mais assustado eu ficava com o impacto que isso tem. E, no meio do caminho, eu abro o jornal um dia e tem lá uma notícia de um garoto que pegou um machado na Escócia e derrubou a machadadas um carvalho de 200 anos. E ele foi preso. E aí, meu Deus do céu, eu comecei a entender de novo essa questão das árvores, né? Quer dizer, como é que a gente passa pelas estradas e vendo o desmatamento, as pessoas tacando fogo, não sei o quê. E aí eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa diferente nesse momento com relação a isso. Eu acho que isso é uma oportunidade diferente que está aparecendo. É claro que ninguém faz nada pelo dinheiro, mas também ninguém faz nada para ficar trabalhando sem nenhum resultado. Eu falei assim, eu preciso fazer uma OS para rearborizar a cidade, porque quando você olha o mapa da cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, eu tenho isso no site. Isso é importantíssimo, gente. Carioca, presta atenção nessa informação que quando ele fala, eu fico assustada. Não, você tem, a própria cidade tem um convênio, a cidade do Rio de Janeiro tem um convênio com a NASA, onde ela apresenta no site da cidade, no portal da cidade do Rio de Janeiro, ela apresenta o mapa, tanto o mapa das ilhas de calor da cidade, o aquecimento de cada regiãozinha, cada micro-região da cidade, como um mapa de deflorestamento da cidade do Rio de Janeiro. E aí você percebe que o Rio de Janeiro tem ilhas de concreto, isso né? Oceanos de concreto. Está no site da cidade, cidadeverde.org.br. Vê se você consegue ver isso para mim, para a gente mostrar, para ilustrar. E aí, quando eu comecei a ver essa história, eu falei assim, meu Deus, eu tenho que trabalhar, eu tenho que mudar isso. E, por acaso, eu faço parte também de um conselho da Universidade Federal do Rio de Janeiro, conselho dos ex-alunos e professores, que é o Conselho de Minerva. E me ocorreu que a prefeitura da cidade universitária tem um horto e tem aquela ilha, aquilo é um descampado, né? Quando você pensa nesse conceito do paisagismo do século passado, os urbanistas e os paisagistas do século XX, eles tinham um conceito de que urbanizar é desmatar e deixar a linha do horizonte aparecendo, né? O landscape. Né?
E com isso o mundo acabou com o diabo. Você pega um aterro do Flamengo, por exemplo, é impensável você ter uma área desse tamanho em qualquer lugar do mundo coberto exclusivamente por grama e meia dúzia de árvores e palmeiras, entendeu? Você diz a mandoeira que tem ali. Nem amendoeira, mas o principal que tem ali são arbustos pequenos, quer dizer, você tem um gigantesco gramado, e a Ilha do Fundão é assim. Então eu procurei a Ilha do Fundão, a prefeitura da cidade universitária, estabeleci uma parceria com eles me deram uma área para plantar, eles já têm uma reserva lá plantada, que é a Ilha do Catalão, a pontinha da Ilha do Fundão, e nós estamos desenvolvendo com ele um projeto, já arranjando recursos para isso, para plantar do lado do CEPEL, que é o Centro de Pesquisa de Energia Elétrica ali, um terreno, são 100 mil metros quadrados. É a parte mais bonita da UFRJ hoje, desculpa te falar. Então, a gente vai plantar ali ao lado uma primeira floresta deles ali dentro, são 60 mil metros de árvore. Nós vamos botar ali 100 mil mudas. Mas conta do Rio de Janeiro, que você botou um número. Quantas árvores a gente precisaria plantar? O Rio de Janeiro não. O Rio de Janeiro tem um déficit, que não sou eu que está dizendo, isso já saiu publicado em todos os jornais, inclusive pela prefeitura, de 1 milhão de árvores. E a gente está com esse projeto, a gente está levando esse projeto para um grande patrocinador que está lançando um edital de empréstimo para esse mercado com alguns bilhões de reais para financiamento, mas a gente está querendo o patrocínio dele para replantar no Rio de Janeiro 1 milhão de árvores. E a gente tem uma parceria com a CCPAR, que é a Companhia Carioca de Parcerias da Prefeitura, e nós já estamos plantando na região do Porto, ali no Santo Cristo, e estamos fazendo uma florestinha na região da Gamboa, no pé do Hospital da Gamboa. Nós vamos plantar ali 1.400 metros quadrados com patrocínio da Cury, que é o grande empreendedor imobiliário da região. Sim, eles estão entregando agora 18 mil. Olha só que bacana, Cury, que bacana. Eles têm esse cuidado, esse olhar. Nós já plantamos árvores na rua para eles, árvores adultas. Eu até te mandei umas fotos dessas árvores. Eu estava tentando passar para o... E a gente está plantando agora essa florestinha no pé do Hospital da Gamboa, ali na Avenida do Binário. E estamos desenvolvendo outra parceria com outro banco através Qual banco? da não CCPAR. pode falar ainda. Não vou falar para não cair o projeto. Não vai cair. Mas é um grande interessado, obviamente, na região do Porto, que ele é dono de metade da área do Porto, para plantar mais árvores na região. E aí fazer um negócio que chama-se conceito de floresta urbana. Esse conceito de floresta urbana foi desenvolvido na década de 80, 90, por um japonês chamado Akira Miyake, está no site aí também. Ele descobriu que se você plantar árvores com um adensamento bem apertado, numa determinada idade, num determinado padrão, numa áreazinha tão pequena quanto uma quadra de basquete, que é 20 por 10, 20 por 15, sei lá o quê, você consegue, em 10 anos, diminuir até 8 graus de temperatura num raio de 500 metros quadrados. Isso aqui é um plantio de uma árvore adulta. Gente, as árvores são todas adultas, tá? Nós plantamos 100 árvores dessa no entorno desse empreendimento da Cury aqui. Que todos os empreendimentos ou empresas privadas, que apostem nisso. Isso é essencial para a saída, porque a árvore ela faz o dreno, a árvore faz a sombra e a árvore captura carbono, né? Que as pessoas também têm as árvores em casa, quem pode ter árvore em casa, eu acho que também tem essa história. E cuidar das árvores da rua, né? Uma das coisas que nós estamos fazendo como ONG, nós somos uma organização da sociedade civil. Mas qual o nome? É Cidades Verdes? Cidadeverde.org. Chama Cidade Verde, Organização da Sociedade Civil para conservação e expansão das florestas urbanas. Né? Cidade... É esse aqui. Dá um zoom out, talvez. Para diminuir. Porque você aumentou, não foi? Ctrl menos aí. Ctrl. Você consegue dar aí, ó. Aqui estão as ilhas de calor, o conceito de ilha de calor, né? Como é que elas se distribuem. Tem no site da prefeitura, você consegue ver a cidade do Rio de Janeiro, local por local, o ponto onde a árvore foi saída, foi suprimida, né? E é gigantesco, é impactante, é altamente impactante.
Mas eu ia falando alguma coisa que eu me perdi. Eu cortei você, desculpa, eu mas me eu quero perdi. falar que você estava contando da história do japonês, em que ele disse que você tem uma Então, recuperação. é isso, você plantando. consegue impactar plantando. Eu estava concentrada. E impacta melhor. Bom, isso é mais um projeto seu. Então, assim, gente, é uma mistura de cultura, né? Na verdade é isso. Empreendedorismo. A agricultura Tá. também é cultura. Ele Aliás, a começou palavra lá. cultura vem disso. Ele vem lá do vem do Espírito plantio. Santo, veio para falar com atendimento, aí ele foi fazer projetos, foi para promocionais, foi para feira, da feira ele veio. Isso é uma história que dá para fazer um filme. 70 Dá para fazer um filme, né? Que deve ter coisas assim ecléticas para colocar aí, engraçadas. Gostaria de... Infelizmente, a gente vai parar, assim, já foi vocês ficarem com a gente até agora, mas quem não conseguiu ficar, quer pegar pedacinho dos trechos para compartilhar, trocar ideia, estamos abertos aí para conversar, né? Isso é importante. Queria que você olhasse ali e dissesse uma mensagem para quem está com a gente sobre empreendedorismo e que, assim, na verdade, não é como que você acredita, né? Eu queria que você desse uma mensagem aí. Assim, o que eu posso dizer sobre empreender, né? Eu vi isso uma vez e acredito muito nisso, né? Primeiro, em determinado momento da minha vida, alguém citou um pensador francês que é o Jean Cocteau e diz assim, ele não sabia que era impossível e foi lá e fez, né? Eu acho que a principal barreira que o empreendedor encontra, primeiro são os engenheiros de obras feitas, né? As pessoas que só vêm para te dizer que você não vai fazer porque você vai quebrar a cara. Se você acredita no que você está fazendo, faça porque é você que vai fazer dar certo. Não. Conselho não resolve a vida de ninguém, né? E segundo, ter certeza de que o não você já tem, você precisa do sim. E você tem que correr atrás do sim. Então, sim, se você tem uma ideia, uma vontade de empreender, empreenda, acredite nela até o fim e assim, não desista de cara. Eu, quando desisti do restaurante, perdi muito dinheiro. Eu cansei de ouvir que se eu tivesse insistido um pouco mais, não tivesse me desesperado, eu talvez até hoje estivesse atrás do balcão vendendo cerveja. E seria com certeza um excelente restaurante. Gente, Jason, muitíssimo obrigado. Obrigado a você. É uma riqueza sempre conversar com você. E assim, ele começou com a história do falastrão no início da conversa. Eu não vou esquecer isso, porque eu vou dizer o seguinte, Rio de Janeiro faz acontecer. Tem gente que faz acontecer de verdade, tá? E são essas pessoas que estão aqui. Você que é empreendedor no Rio de Janeiro, você que acredita na cultura, que investe, que acredita no que o trabalho que a gente está fazendo aqui na TV Carioca da Gema, vem para cá, vem conversar com a gente, vem participar. Um grande beijo, excelente final de semana para vocês, até a próxima quinta-feira.